Olá, seja bem-vindo ao Rio TV Debate Virtual. Vamos discutir o mundo do trabalho em tempos de pandemia. Os nossos convidados são o advogado trabalhista, Dr. Sérgio Batalha, que é presidente da Comissão da Justiça do Trabalho da OAB-RJ, o procurador do Ministério Público do Trabalho, Dr. Marcelo José Fernandes, e o vereador Fernando William. Ele é presidente da Comissão de Trabalho e Emprego da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Bom, muito obrigado pela presença de todos vocês. Eu gostaria de começar essa entrevista com o Dr. Sérgio Batalha analisando um cenário, em relação à pandemia. A gente tem aí desemprego, redução de salários, poucas garantias. Como é que a gente pode traçar um raio-x do que a gente vai enfrentar daqui para frente? Olha, eu acredito que o governo fez uma opção errada diante da crise. O que acontece? Basicamente, quando veio a pandemia, né, e uma paralisação forçada da economia, o governo teve o foco nas medidas de desonerar o empregador. Então, tentar fazer com que, então, permitia ele suspender contrato de trabalho, sem pagamento, só com o governo pagando o benefício emergencial, né, o chamado auxílio emergencial, que não cobria necessariamente o salário do empregado, na maioria dos casos não cobria, né? Também fazendo a redução de salário e jornada, sempre com o foco de reduzir o gasto. Só que essas medidas, o que acontece? Se, por um lado, desoneravam as empresas, por outro, descapitalizavam os trabalhadores, ou seja, reduziam a massa salarial e acabavam provocando, quer dizer, dificultando até uma reativação da economia. Então, hoje, a gente, e sem falar no seguinte, nós estamos com a nossa fiscalização trabalhista, na prática, desmontada, né? O governo acabou com o Ministério do Trabalho e, mais do que acabou, quer dizer, ao subordinar a fiscalização ao Ministério da Economia e dentro de uma visão política, como o presidente literalmente disse uma vez, quer dizer, que ele queria tirar o fiscal do pé do empresário, né? Então, isso começou a ser uma diretriz política, ou seja, inibir a fiscalização trabalhista. Então, ela foi desestruturada, foi desestimulada, né? Chegou até a haver um caso recente lamentável até de agressão a um fiscal por um empresário durante uma fiscalização. Então, assim, o que acontece? Com essa fragilização da fiscalização, eu tenho diversas notícias, de que, por exemplo, o empresário reduz no papel a carga horária, o salário, mas na prática continua exigindo a mesma carga horária, né? O empresário diz que vai suspender o contrato, mas utiliza o trabalhador no trabalho remoto, né? No teletrabalho. O que tudo isso é ilegal, né? Tudo isso é ilegal, e só que a fiscalização não está atuando. Então, eu, infelizmente, prevejo muitas demandas trabalhistas, quer dizer, até já estão começando, porque, na verdade, tem a informação de utilidade pública, a Justiça do Trabalho não está fechada, né? Está aberta, está recebendo reclamações, os processos são eletrônicos, né? Então, os advogados estão atuando, estou trabalhando, os prazos estão correndo, juízo ações, trabalhando remotamente, e eu acredito que isso vai aumentar na pós-pandemia, quando começar a haver a possibilidade de presencialmente haver mais contato entre trabalhador, advogado. Muitos trabalhadores não dispõem de meios tecnológicos até para ter acesso ao advogado, então eles estão em casa, ou estão com, né, o advogado está só atendendo remotamente, tudo isso dificulta, mas eu creio que nós vamos ter um crescimento das demandas trabalhistas em função, infelizmente, de um descumprimento maciço da legislação, inclusive até, sem querer me estender demais, mas é importante também destacar o seguinte: houve, com a crise, né, houve simplesmente empresários que mandaram o empregado para casa sem rescindir o contrato, sem pagar a verba decisória e sem pagar salário também.
sem inclusive aplicar MP, nada. Simplesmente, olha, o meu comércio fechou, eles se julgaram autorizados, olha, meu comércio fechou, você vai para cá, você fica em casa aí, mas não tem salário, porque a empresa está fechada, eu também não vou te mandar embora, que eu também não tenho dinheiro. Então, assim, você tem um grande problema trabalhista na mão, né? E eu creio também você, infelizmente, vai ter uma dificuldade maior de retomar a economia, porque há pouco dinheiro na mão do trabalhador. Quer dizer, a renda do trabalhador foi reduzida, né? E isso deprime o mercado consumidor, né? Então, assim, seriam as minhas primeiras considerações sobre esse período, os efeitos da pandemia sobre o mundo do trabalho. Vereador, então o que a gente pode esperar dessa relação de trabalho com tantas variáveis? Bom, antes de cumprimentar você, Sérgio Costa, cumprimentar o nosso querido advogado Sérgio Batalha, tem sido aí muito importante na colaboração do nosso trabalho, o doutor Marcelo também, né, procurador do Ministério Público do Trabalho. Bom, nós temos vivido nesses últimos anos, né, o fenômeno de agora, da pandemia, uma situação muito crítica em relação ao mundo do trabalho de um modo geral. Né? Quer dizer, a reforma trabalhista já foi uma derrota muito importante para os trabalhadores, ali se perdeu uma quantidade imensa de direitos, dentro daquele contexto, né, já apresentado pelo atual presidente e pelo vice, que trabalhadores deveriam escolher entre direitos e trabalho. O que se verificou posterior, não só à reforma trabalhista, outras medidas que foram tomadas, a própria reforma da Previdência, é que os trabalhadores perderam direitos e não ganharam trabalho. Né? Houve uma pequena queda, né, no número de desempregados demonstrados pelo IBGE, mas em compensação a informalidade cresceu de forma assustadora. Nós estamos aí com quase 40 milhões de trabalhadores em situação de informalidade. Isso já antes da pandemia. Né? O número de empresas pequeno em comércio, principalmente médio, né, comerciantes e tal, fechando suas lojas, fechando suas atividades econômicas. E com a pandemia tudo isso se agravou bastante, porque o presidente, na sua visão, né, de que deveria tratar, né, a pandemia como se fosse uma gripezinha, etc. E tal, né, alguns morreriam, etc. E tal, mas isso não prejudicaria, né, a economia. E o que a gente observa, eu falo como médico também, né, é que não adotando as medidas que eram orientadas, né, pela Organização Mundial de Saúde, pelos infectologistas no mundo inteiro, né, o que se observou, ao contrário dos países em que as coisas foram controladas mais cedo, é que nesses países houve um pico, se atingiu um teto e logo, né, naquele aspecto de pirâmide, um descenso, né, dos casos de doenças e mortes, o que permitiu que esses países retomassem as suas economias quase com normalidade plena. No Brasil, né, nós estamos assistindo uma subida intensa do pico, já somos o segundo país do mundo em casos de contaminados e mortes. Esse pico se mantém, tem se mantido por algum tempo muito superior ao que outros países, aconteceu em outros países, com dificuldade de descenso, prejudicando tremendamente a economia. As informações que eu obtive, não sei se os meus colegas aí também tiveram essa informação, pelo IBGE, que nós perdemos 522 mil postos de atividade econômica, aliás, 99% dos quais de médias e pequenas empresas, que, enfim, estamos chegando aí a quase 17 milhões de trabalhadores desempregados. Certamente isso irá aumentar mais, né, até o final da pandemia. E com essas dificuldades todas que estão sendo apresentadas aí, muitas denúncias lá na comissão também, né, de trabalho escravo, muita gente que, enfim, mantém suas empregadas domésticas em casa sem permitir que elas voltem para suas casas porque, né, o retorno poderia contaminar a família. Enfim, é uma situação muito complicada, muito grave, muito preocupante para os trabalhadores de um modo geral, né, com perspectiva de desemprego, isso que foi falado aí, muita gente que não está trabalhando, não recebeu verba indenizatória, não recebeu salário, não sabe o que faz da vida, não sabe se vai, enfim, quando acabar a pandemia, retornará ao trabalho. Enfim, é uma situação extremamente grave, como eu nunca tinha percebido, né, antes. E, enfim, né, vamos esperar que as coisas
amenizem um pouco, para ver que tratamento a gente pode dar a toda essa crise que afetou de forma profunda os trabalhadores e o mundo do trabalho de modo geral. Doutor Marcelo, diante de todas essas conclusões, enfim, expostas até agora, como é que o senhor acredita que o mundo do trabalho, o mercado, o setor vai se comportar daqui para frente? A gente tem, de um lado, o empregador, do outro, o trabalhador. Como é que ele vai poder negociar, por exemplo, diante de uma ameaça de desemprego? Primeiramente, obrigado pelo convite, Sérgio Costa, doutor Sérgio Batalha, companheiro lá de luta na Justiça do Trabalho, doutor Fernando Willian, que tem dado um apoio muito grande à luta dos trabalhadores. É preciso primeiro a gente entender que a gente está passando por um momento assim, meio de uma letargia no movimento de trabalhadores. Nós estamos percebendo, e eu já conversei isso com o doutor Fernando Willian, que é um dever do parlamento e nosso também como instituição de acompanhamento, de fiscalização, incentivar a volta do diálogo com os trabalhadores. Porque nós estamos passando por um momento que é um momento da gente primeiro observar. E eu vou citar aqui 2 fatos que aconteceram esta semana que precisam ser observados e pensados, raciocinados, entendidos como tal. Primeiro, o número 2 da economia disse hoje: o nosso teto de gastos é de titânio. Ou seja, como diria o nosso ex-ministro do Trabalho, magre imexível. Isso demonstra, essa primeira fala demonstra que a gente não está vivendo um momento exclusivo, um momento único. Significa que alguma coisa vinha acontecendo de errado há muito tempo no Brasil. E eu aponto isso como o primeiro assassinato que houve no nosso país foi da Constituição, do direito penal e do direito do processo penal, em ligação direta com as redes de televisão, porque os depoimentos, e quando eu falo isso, todo mundo sabe do que eu estou falando, os depoimentos eram encerrados até às 18 horas para serem editados e apresentados no Jornal Nacional todas às 8 horas, 8h30 da noite. Isso criou um ambiente de ódio, de repugnância, de afastamento, de estranhamento do trabalhador em relação aos seus próprios problemas e em relação às suas próprias demandas, porque essas demandas são sempre ou identificáveis com aquele que a gente chama de movimento de esquerda, né? As esquerdas, sejam elas quais forem, sejam os partidos quais forem. Mas, na verdade, isso criou um estranhamento, uma relação do trabalhador se sentir estrangeiro dentro da sua própria seara. Ele não discute mais. E aí houve uma carta do ex-presidente Temer, que foi sugerida à presidente Dilma, que ela não aceitou, e dizem que é por isso que ela caiu, que era o retorno à política neoliberal, que é essa política do teto de titânio. E é isso que nós não estamos compreendendo e que é isso que vai impedir que o Brasil retome e avance e passe por essa pandemia. Porque a cabeça neoliberal, o neoliberalismo é o braço fascista do liberalismo econômico. Ele coloca o trabalhador como sendo o inimigo, porque o fascista ele precisa escolher inimigos. Então, ele escolhe quais são os inimigos: o servidor público, o aposentado, que na época do Fernando Henrique era o vagabundo, e o trabalhador. Então, os trabalhadores eles precisam ser aviltados nas suas aposentadorias, nos seus direitos, nos seus salários. Porque eles precisam... Essa é a visão neoliberal. A visão neoliberal é a visão fascista, mas pior do que fascista. Ela não compreende a realidade do ser humano como ser humano. Ela só vê sob o aspecto mercadológico. Então, todas as proposições
o que nós estamos verificando e vivenciando hoje é irresponsabilidade de um presidente adorador da tortura, portanto, um sujeito que não tem empatia com o ser humano, um sujeito que não tem nenhuma relação de humanidade, aliado a um modelo econômico que é um modelo econômico voltado exatamente para este lado fascista, esse lado de exterminação. Ou seja, nós temos hoje 90 mil mortos. Desses 90 mil mortos, 70% são idosos. Na cabeça do neoliberal, isso significa uma economia de 70 mil aposentadorias a menos serão pagas. Não tenha dúvida, porque o teto é de titânio. Na verdade, o Brasil está, ou todos os países, e é comum a gente escutar uma falsa reflexão de que o Brasil é muito grande e não pode ser comparado com a Itália, não pode... Ok, e a China, que tem 1,4 bilhão de pessoas, e que não tem o mesmo número de mortes que tem o Brasil. Nós estamos chegando a 90 mil mortos. Essas pessoas, isso vai causar uma grave ferida na sociedade brasileira, e a responsabilidade disso já vem de antes, desde lá da morte do direito penal, do processo penal, passando pela atuação do Supremo Tribunal Federal, que tem sido neoliberal nas suas decisões em relação aos trabalhadores. Tanto é que afiançou a medida provisória que criou o acordo individual com os trabalhadores, diretamente entre empregado e empregador. Olha, o direito do trabalho é um direito de proteção. No momento de pandemia, o trabalhador precisaria de mais proteção. O Supremo Tribunal Federal decidiu exatamente isso. Você vai ficar desprotegido mesmo. E você vai negociar direto com o seu empregador. E vai reduzir salário e mais. Todo mundo sabe, todo mundo viu que nós não temos ministro do trabalho, não temos interlocução. Os partidos políticos tentaram mostrar para o Supremo Tribunal Federal que isso dava uma inconstitucionalidade por omissão, porque deixava o capital privilegiado nessa relação. O Supremo Tribunal Federal não fez nada com relação a isso. Então, nós estamos vivendo um caminho, que é um caminho que já vem de longo tempo, é um projeto político. Começou lá com o assassinato do direito penal e do processo penal. E esse projeto político é o projeto de reimplantação do neoliberalismo que tinha sido abandonado depois do governo Fernando Henrique Cardoso. E tão expressivo esse entendimento para o trabalhador, penso eu que essa live vai ter uma grande repercussão entre os trabalhadores, é que a própria definição de atividades essenciais no início da pandemia foi aquele absurdo. Um número infinito de atribuições, de atividades foram relacionadas. Impossíveis de serem fiscalizadas, principalmente, como o doutor Sérgio Batalha afirmou, com a desmobilização da fiscalização do trabalho. Pior, além da desmobilização, você tem a falta de incentivo, que é a falta de equipamentos de proteção para esses auditores fiscais fazerem o seu trabalho. Então, dentro dessa visão, nós estamos com dois personagens, os dois insensíveis ao sentimento da condição humana. Um ministro da Economia, cujo teto é de titânio, e um presidente adorador da tortura, portanto, não tem nenhum reconhecimento, nenhuma validade para a condição. Ok, doutor. Doutor Sérgio Batalha, o senhor acredita que a gente vai enfrentar algum período aí de perda em relação aos direitos trabalhistas? Porque a pandemia ela acabou adiantando algumas mudanças no mundo do trabalho, né, que vinham sendo gradativamente implantadas, né? A gente tem aí, por exemplo, o home office, que preocupou no início como que o empregador poderia estabelecer uma relação de trabalho justa com o seu empregado, ou seja, o senhor acredita que a gente caminha para novas modalidades de trabalho e há uma preocupação?
Ô, meu caro Sérgio, a tendência que se vê no Brasil de 2017 para cá é de transformar o trabalhador num subcidadão, né? Num cidadão que está num patamar jurídico abaixo, né, da cidadania. O meu medo agora é que talvez se procure criminalizar o direito do trabalho. Eu acho que é o próximo passo nessa toada. Porque, veja bem, a reforma trabalhista, o vereador tocou, ela retirou direitos e ela vem o tempo todo procurando a intenção do governo, desde a época do governo Temer, infelizmente dos congressistas, a cada oportunidade tentar tirar um direito do trabalhador, tentar fragilizar a proteção ao trabalhador, tentar fazê-lo abrir mão de mais direitos. Quer dizer, isso só avança. Quer dizer, até durante a pandemia, quando foi se editar medidas provisórias cujo objetivo era, na verdade, apenas enfrentar uma situação ali, obviamente provisória, se procurou tentar enfiar uns penduricalhos, olha, muda a correção do débito trabalhista para piorar ele, queriam botar a correção do débito trabalhista inferior, né, à correção de qualquer outro débito, porque como se o trabalhador não tivesse direito a receber o que é devido na justiça. E por aí vai, quer dizer, os sindicatos praticamente estão sendo proscritos. Você está permitindo a negociação individual, você cortou qualquer fonte de financiamento público aos sindicatos, transformou eles em irrelevantes, você abre a negociação individual, então o que você faz? Você faz com que os sindicatos fechem as portas, que é uma realidade. Sindicatos tradicionais é uma coisa que tem que ser dita e que a conduta antissindical é considerada um traço típico das ditaduras. No Brasil, hoje, você tem uma caça aos sindicatos. Tem sindicatos fechando as portas por falta de condições de manter o mínimo, o prédio funcionando, pagar meia dúzia de funcionários, entendeu? Então, o que isso acontece? Isso joga o trabalhador aos leões. Então, assim, as perspectivas são muito ruins, até que o trabalhador se dê conta e a sociedade também se dê conta que tem que defender o direito do trabalho, não apenas para ajudar o trabalhador, mas porque isso é uma garantia de uma sociedade justa economicamente que se desenvolva. É assim que funciona na Europa, nos Estados Unidos, no tal primeiro mundo que tanto se badala, tem sindicatos fortes, a negociação coletiva e há direitos trabalhistas, sim. Inclusive nos Estados Unidos, é uma bobagem que se diz muito, que os Estados Unidos têm direito a... É bobagem. Vão estudar, tem um procurador do trabalho cultíssimo, o doutor Cássio Casagrande, que eu admiro muito, e que tem estudos sobre isso, volta e meia já demonstrou em artigos excelentes os direitos trabalhistas americanos, inclusive na lei. Então, assim, há uma lenda que só o Brasil tem direito do trabalho, isso é uma bobagem. Inclusive, os países da América Latina todos têm direito do trabalho com muitos elementos semelhantes ao nosso. Férias, 13º, etc. e tal. Uma indenização da dispensa injusta. Então, assim, nós temos que retomar, temos que lembrar o seguinte, no artigo 1º da nossa Constituição, o valor social do trabalho é um dos fundamentos da nossa República. Então, quer dizer, isso não é nada, isso é muita coisa. Então, como o procurador bem disse, como é que nós podemos abolir o Ministério do Trabalho em um país cujo valor social do trabalho é um fundamento da República? Então, assim, nós temos que retomar a luta hoje pela cidadania do trabalhador. Eu vou citar um pequeno exemplo antes de concluir, para vocês verem como o trabalhador é discriminado hoje. O cidadão comum, você, como consumidor, nós entramos num juizado especial de pequenas causas, nós, se formos sucumbentes, não pagamos honorários de sucumbência porque há o entendimento de que o consumidor é uma parte mais fraca na relação, que você tem que permitir o acesso à justiça. Pois bem, a reforma trabalhista ela fez o oposto. Ela criou uma regra perversa de tentar fazer com que os pedidos fossem exatamente liquidados, fazer com que o trabalhador pagasse honorários por cada pedido que ele perdesse e mais, inclusive pagasse, que eu entendo inconstitucional, mas está na reforma trabalhista, pagasse honorário de advogado até quando fosse deferido gratuidade de justiça.
Vejam que absurdo. E só o trabalhador tem isso. O cidadão não tem. Então, vejam a insanidade, a marcha da insensatez que nós estamos conduzindo no Brasil, uma verdadeira cruzada contra o trabalhador. Isso tem que acabar. O trabalhador é um cidadão. Vereador, quais são esses impactos, né, que a gente pode esperar das mudanças nas relações de trabalho? E o que o senhor poderia citar como desafios desse novo cenário? Olha, Sérgio, uma coisa que me chama a atenção, me preocupa, né, é que, apesar de tudo que nós estamos falando aqui, que é dramático, porque a sensação que a gente tem é que nós estamos voltando no tempo em relação à legislação trabalhista, ao direito do trabalhador, né, nós estamos chegando aí, certamente, ao período anterior, na Revolução de 30 no Brasil, em relação à legislação trabalhista, acabou-se com o Ministério do Trabalho, enfim, né, esse negociado sobre o legislado praticamente anula, né, todas as conquistas de direito dos trabalhadores. E quando a gente vai conversar em muitos ambientes, né, de comunidades pobres, onde tem muitos trabalhadores desempregados, né, o que a gente ouve é o seguinte: não, a culpa de tudo isso aí foram esses governos passados que roubaram o país, etc. e tal, né? Aí a gente procura saber, de onde vem essa conversa, né, de que está se perdendo direito, as empresas não se recuperam, ao contrário, as empresas, né, em número cada vez maior, vão fechando, reduzindo ainda mais o número de ofertas, né, de trabalho. Então, o que faz com a cabeça, né, desse cidadão, trabalhador, ex-trabalhador, trabalhador recebendo salário ínfimo, sem direito, continuar acreditando, né, e se dizendo muitas vezes abertamente que ele é de direita mesmo, ele é conservador e tal? É porque, assim, é uma coisa que eu tenho notado muito, a gente vai, sei lá de que maneira a gente tem que resolver isso, né? Há uma enorme influência, né, de instituições religiosas, diversas denominações, eu não sou contra nenhuma delas, ao contrário, respeito profundamente a todas elas, mas que divulgam, por exemplo, né, essa coisa de que, né, a esquerda quer acabar com a família, a esquerda defende ideologia de gênero, a esquerda defende escola, né, com partido, quer fazer com que todas as crianças sejam comunistas, né? E ao invés do trabalhador debater o seu problema, refletir sobre o seu problema, sobre a sua condição de vida, sobre a sua realidade, sobre a situação concreta, né, do dia a dia, as perdas diárias que ele tem na relação do mundo do trabalho, ele está discutindo algo que ele sequer sabe o que significa. Quando às vezes eu pergunto, bom, você está discutindo, né, que a esquerda está querendo acabar com, né, enfim, a família, né, através da ideologia de gênero. Você sabe o que é ideologia de gênero? O cara não sabe, nem sabe o que é ideologia de gênero. Qual é a escola de partido? A escola, por exemplo, está orientando o seu filho a ser do partido A, B ou C? Vamos discutir o que é fundamental, vamos conversar sobre o fundamental, vamos entender qual é a realidade, né, o que está se passando efetivamente nessa relação capital-trabalho, onde você é o trabalhador e você indiretamente acaba defendendo o outro lado. Mas isso tem sido uma complicação muito grande. Da questão, desculpe te interromper, o direito do trabalho ele é capitalista, ele é do regime capitalista. Na verdade, antes do direito de esquerda, nós estamos falando até de um marco civilizatório, não concorda? Sem dúvida. Inclusive, assim, a gente discute, né, que, olha, essa história, por exemplo, de que os direitos trabalhistas são coisas de comunista, ao contrário, os direitos trabalhistas surgem exatamente ali durante aquela fase do welfare state, na década de 30, para salvar o capitalismo, né, do liberalismo que tinha levado, né, o mundo à crise, né, da craque da Bolsa de Valores em 1929 e tal. Mas, enfim, eu há poucos dias estava numa comunidade muito pobre, eu sou médico ainda, trabalho como médico, eu trabalho na porta de uma comunidade muito pobre, que é a Vila Cruzeiro. Eu, por acaso, fui dentro da Vila Cruzeiro e as rádios comunitárias tinham um pastor, não vou dizer o nome aqui para não criar problemas, mas as rádios comunitárias tinham um discurso de um pastor que ele dizia: não votem na esquerda, não ouçam a esquerda, essa turma está querendo acabar com a sua família, essa turma está querendo fazer com que seu filho, né, enverede por um partido que desorganizou o país, que roubou a população. Era um negócio assim tão violento, tão agressivo, né, tão desrespeitoso, inclusive, né, ao debate saudável que deve se ter entre as ideias, etc. Tal, que me assustou, me preocupou bastante, né? Então, eu acho que assim, a gente está vivendo um momento que, claro, o trabalhador preocupado
né, em participar de uma discussão, né, seja ela qual for, e ficar parecendo, né, que com tão pouco emprego ele ainda pode ser, né, criminalizado por estar tentando discutir a sua situação. Sobra para ele, né, o sentimento de pertencimento à igreja. E na igreja ele vai encontrar lá alguém que vai convencê-lo, né, de que ele tem que ser de direita, porque defender os seus interesses como trabalhador, defender os seus interesses como cidadão, né, ser um comunista, né, defensor da ideologia de gênero, defensor, né, da partidarização dos seus filhos, etc. Então fica um negócio muito complicado, uma discussão difícil. Eu vou terminar dizendo uma coisa que me chamou a atenção. Na eleição passada, né, me convidaram para ir lá a uma igreja muito pobre, muito simples, né, e por acaso tinha lá um pastor conservador, muito conservador, e ele estava com um livro, eu pensei que fosse a Bíblia, não era o Estado da Família, a Propriedade Privada. Ele certamente nunca leu, tanto que ele citou o livro como se fosse do Marx. O livro não é do Marx, o livro é do Engels, né? Ele abria uma página lá e dizia, olha, nesse livro aqui está o fim, né, da família, esse livro aqui está incentivando a ideologia de gênero. E aquelas pessoas pobres, coitadas, nunca tinham ouvido falar daquele livro, não sabe, né, enfim, mal decoram ali os provérbios, etc. E tal. E aí realmente a situação fica muito difícil, né? A gente tem que convencer as pessoas, trabalhar muito intensamente, divulgar lives como essa são fundamentais, tantas quantas forem necessárias, para que a população nos dê a oportunidade de ouvir o seguinte: nós queremos defender o mundo do trabalho, né? O comunismo, a gente não está discutindo, isso aí saiu da pauta desde a década de 90, nós estamos discutindo uma outra questão completamente diferente, que é garantir ao trabalhador o direito dele trabalhar e ganhar pelo que ele trabalha normalmente. Inclusive, se me permite, discutindo um pouco além, o que nós estamos observando, né, é a sinalização de uma grande tragédia, porque se o desemprego é cada vez maior, a informalidade é cada vez maior, os direitos são cada vez menores, né, as empresas não têm a quem vender. Se não tem a quem vender, na verdade, o que elas fazem é fechar as portas, aplicar seu dinheiro no mercado financeiro, que é a única coisa que avança. O mercado financeiro não produz um emprego, não produz nada, não gera emprego, não gera atividade econômica. E nós estamos assistindo um fenômeno interessantíssimo, eu concluo dizendo isso. Saiu um dado agora da ONU que na América Latina, né, o número de, por exemplo, os 72 bilionários maiores, as pessoas, os 72 mais ricos da América Latina, tiveram um ganho nesse período de pandemia de mais de 40 bilhões no seu patrimônio, enquanto o trabalhador perdeu 19,5% de sua renda. Ou isso muda, ou nós vamos chegar a um desastre, né? Porque o capital todo acumulado de um lado e o desemprego enorme acumulado do outro. Né? Isso aí certamente vai chegar à barbárie. Doutor Marcelo, quais são os desafios daqui para frente? A gente já ouviu aí na fala do vereador um pouco antes, que ele pontuou a questão da informalidade que cresceu, né? A gente sabe que muitos trabalhadores vão tentar voltar ao emprego formal e vão encontrar um novo cenário, né? Novas regras, novas possibilidades de emprego, e isso cria mais insegurança dentro do mercado de trabalho. Na sua avaliação, que desafios a gente vai ter, já que a gente já atingiu um nível X da pandemia, né? A gente caminha agora para um outro período, né? Como que a gente consegue aconselhar esse trabalhador, né? O que ele vai encontrar? Olha como as coisas são, né? O trabalhador ele está numa situação absolutamente adversa. Como o doutor Fernando William falou, ele e eu estou pontuando aqui desde o início. Não é por acaso que essas doutrinas fascistas elas se juntam nesse momento, porque isso tem um objetivo, criar essa inimizade, essa divisão. Porque enquanto nós estávamos caminhando no mundo do trabalho por discussões inclusivas, vejamos, a questão do negro no mercado de trabalho, a questão da mulher no mercado de trabalho, a questão dos LGBTs no mercado de trabalho. Enquanto nós estávamos discutindo tudo isso, todos esses movimentos entraram com os seus inimigos. O inimigo é o LGBT, o inimigo é a família, o inimigo é... Então, o trabalhador ele ficou num momento de desvantagem. E no momento de pandemia, em que o governo deveria ter atuado de forma muito precisa, rápida,
e de curta duração, com grande impacto. Era isso que tinha que ter acontecido no Brasil. O que nós fizemos? Nós fizemos um trabalho relaxado e nós estamos vivendo uma quarentena estendida, desnecessária, cansativa para todos, porque ela cansa o empregador. O empregador é assim, eu tinha tanto de período para suspender o contrato de trabalho. E agora, eu vou fazer o quê? Eu dei férias. Um exemplo, férias durante a pandemia. Você vai para onde? Então, férias seria um instituto incompatível com pandemia. Mas nós aceitamos a discussão de férias. Por quê? Porque você não sai de casa. Você não tem para onde se divertir. Você não tem para onde gastar o seu dinheiro. Então, não tem a noção de férias. Você está em casa. Você está em home office. Seus filhos estão aonde? Não tem creche. Não tem escola. Então, você está com um dia sobrecarregado, cuidando ao mesmo tempo dos filhos, sem empregado doméstico, sem o salário, com todas as condições adversas. Então, o que assim, o Ministério Público está se preocupando é com essa quarentena dilatada, estendida, durante muito tempo, sem uma redução do número de casos, porque a gente só ouve falar que nós chegamos ao patamar. Mas esse patamar, em todos os países, houve um pico e uma queda aqui paralisou. Nós estamos com uma média de 1.060 mortes por dia. São 30 mil mortes por mês. Nós vamos ficar nessa situação durante quanto tempo? Pior, tudo contra a própria natureza humana, porque mandar um trabalhador para dentro de um coletivo, mesmo de máscara, é contra a natureza dele, o instinto de preservação dele. Ele quer ficar em casa também, porque ele quer se preservar. Ele está vendo pela televisão que mais de 90 mil, quase 90 mil pessoas já morreram, que não é uma gripezinha. Então, olha o estresse. O Ministério Público do Trabalho fez um questionamento ao Conselho Regional de Psicologia no seguinte sentido: qual o efeito da pandemia sobre o trabalhador nessas condições em que ele fica muito tempo exposto ao risco e contrariando aquela natureza humana de se autopreservar? 2. Em relação ao trabalhador da saúde, que vai ficar nesse campo de batalha durante muito mais tempo do que deveria, vendo os colegas morrerem, vendo as pessoas morrerem e muitas vezes sem ter o medicamento, sem ter o equipamento, sem poder dar o auxílio médico que aquela pessoa precisa. Então, imagine isso, o dano existencial que esses trabalhadores sofrerão, porque quando você tem um trauma, um estresse pós-traumático, isso leva anos para se revelar. Então, daqui a pouco, começarão os afastamentos do trabalho, exatamente porque as pessoas começarão a desenvolver transtornos de ansiedade, exatamente porque vivenciaram esse momento durante um longo período. Isso tudo só faz mal à economia. Não há nada que possa ser aproveitado. Imaginem, eu tenho usado desculpe eu usar, mas imagine que o Brasil estivesse sendo invadido por um país estrangeiro. O presidente poderia dizer assim: fale com o seu governador, fale com o seu prefeito? Não poderia. É uma ameaça ao território nacional, a toda a nacionalidade, toda a população. O vírus é a mesma coisa. Ele não é setorizado, ele não é dividido por municípios nem por estado. Teria que ter havido um concerto, uma atuação concertada com o governo federal, liderando
principalmente para discutir as questões dos insumos hospitalares diretamente com a China, que era o país que tinha maior condições de nos ajudar. E que fizeram, ideologicamente, brigaram com a China desde o início. E nos jogaram nessa quarentena estendida, absurda, que não conseguiu até agora diminuir o número de mortos. E as pessoas trabalhando em casa, em home office, tomando conta dos filhos, sendo com as mesmas exigências que ela tem ou deveria prestar se tivesse no trabalho apenas durante o período de 8 horas. Então, esse trabalhador está sendo super explorado, está com a sua mente sobrecarregada e, sobretudo, com a sua saúde mental exposta. E isso não vai trazer benefício nenhum para o mercado de trabalho ou para as empresas. Perfeito. Nós chegamos, infelizmente, ao final do nosso programa, mas nós temos ainda a mensagem final de cada um de vocês, começando com o Dr. Sérgio Batalha, sua conclusão. Bom, a minha conclusão, eu vou tentar ser um pouco otimista, vou tentar passar uma mensagem para o trabalhador de conscientização, de que ele tem que buscar defender um trabalho digno, né, que os direitos dele são importantes, são uma conquista histórica, que ele deve, sim, recorrer ao sindicato dele, porque o sindicato pode ser melhor, pode ser um pouco pior, mas é melhor do que sindicato algum, é melhor do que ele estar sozinho de frente ao trabalhador. E ele deve, sim, procurar um advogado trabalhista especializado, qualquer violação aos seus direitos. A Justiça do Trabalho está aberta, né? O Ministério Público também para as denúncias, mas no caso de ajuizamento de reclamações trabalhistas, os advogados trabalhistas estão trabalhando, sim, porque tem família para sustentar, como eu. Então, eles atendem por telefone, atendem remotamente. Você pode enviar os documentos também por e-mail ou por WhatsApp, porque os processos são eletrônicos, não há necessidade de contato físico entre advogado e parte, nem a necessidade de fisicamente haver entrega de documentos. Então, assim, busque os seus direitos, defenda os seus direitos, porque isso é a defesa de uma vida digna para você e para a sua família. Perfeito. Vereador, sua conclusão. Eu quero agradecer a oportunidade, mais uma vez estamos conversando sobre esse tema tão importante e concordar com o doutor Sérgio que assim, não é motivo, né, a tragédia que nós estamos vivendo não deve ser motivo de perdermos a esperança. Ao contrário, né, os chineses têm aquele ideograma que tratam a tragédia com duas possibilidades, né? Ou é aprofundar a tragédia e chegar ao fim, ou, né, transformar a tragédia na oportunidade de sair para um mundo melhor. Então, eu acho que essa situação que nós estamos vivendo, né, é uma oportunidade de nós transformarmos, né, numa busca de maior solidariedade, na busca dos nossos direitos, recorrer, né, aos nossos direitos junto ao sindicato, junto, né, aos advogados, junto ao Ministério Público do Trabalho, enfim, né, não desistir, estar no limite das nossas possibilidades, fazendo o que nós estamos fazendo hoje, discutir, conversar, explicar, né, não perder a paciência, não, né, perder muitas vezes essa coisa que dá vontade, a gente perde a paciência e parte para a agressão, e aí a reação é pior ainda, é ter paciência mesmo, trabalhar com paciência, com convencimento. Eu acho que, assim, mais cedo ou mais tarde, nós vamos sair dessa situação e as pessoas vão entenderem que passaram por um período de enganação, de trapaça, né, e certamente vão estar contribuindo para construir um mundo bem mais solidário, enfim, bem mais próximo daquilo que todos nós desejamos. Muito obrigado a vocês aí da TV Câmara. Doutor Marcelo, sua conclusão. É isso. Os trabalhadores eles vão chegar a um momento... existe um pedagogo do século XIX que ele dizia que, às vezes, o mal precisa bastar-se a si mesmo. Ou seja, chega um momento que o próprio trabalhador ele vai perceber que ele não encontrou aquilo que ele buscava, ele não encontrou e deveria ter encontrado de efetivo nas palavras religiosas, não encontrou, e ele buscou
a política e não encontrou nesses movimentos fascistas que nós estamos vivenciando aqui. Então ele vai refletir e disse, bom, nada disso me bastou. Então eu preciso me reencontrar, né, como a música lá do Cartola. Ele vai precisar se reencontrar. E nesse momento de reencontro do trabalhador, ele vai ter certeza de que é ele, na luta, unido, junto com outros trabalhadores, buscando seus sindicatos, os sindicatos fazendo pressão em Brasília para que haja o Ministério do Trabalho, para que haja um ministro do Trabalho que seja o interlocutor nessa crise. E os sindicatos se reinventem e se revalorizem, né, principalmente através das lutas judiciais. Então, nesse momento, é um momento de reencontro. Ele vai verificar, o trabalhador já está verificando, de que ele caminhou por vários lugares e não encontrou as respostas que ele precisava, porque ele só perdeu. Enquanto ele escutou aquelas pessoas que o Dr. Fernando William falou, enquanto ele escutou aquele monte de fake news na televisão, ele só perdeu. Então ele precisa se reencontrar como trabalhador, como ser humano, e dentro dessa visão inclusiva de que ele só com a unidade, com o trabalho, com a luta, não existe outro caminho que não seja a luta. É isso. Muito obrigado pela participação de vocês. Sérgio, deixa se me permite. Pois não, claro. É o seguinte, eu vou deixar aqui o número, é o WhatsApp lá da Comissão do Trabalho, né? É o número 98-101, ou seja, 101-7761. Repetindo, 98-101-7761. As pessoas podem entrar em contato diretamente ou por WhatsApp, que nós vamos anotar, né, os problemas que os trabalhadores estão enfrentando, etc. E tal. Vamos tentar encontrar uma alternativa, uma solução, uma orientação. Muito obrigado. Sem desculpa ter interrompido. Não, imagina, é muito importante ter esse canal de comunicação, né, do trabalhador com o poder público, enfim, isso é fantástico. Muito obrigado, então, pela participação de vocês aqui no Rio TV Debate Virtual e até o próximo encontro.